Last week we had Nigerian preacher, an English preacher. This week we have Brazilian preacher in Portuguese, translated into English. So those of you who aren't fortunate enough to know Portuguese, don't worry. It will be translated into English. If you know both, well, you're in for a treat. You get a double sermon. That's very good. So, Juarez, why don't you come up, and Macario, come up and join us. So, it's very good. Juarez and Macario. There you go. Good morning. Bom dia. Good morning. Good morning. Como Paul já anunciou, o culto hoje será em português. As told by Paul, we will be in Portuguese. Eu sou o Juarez, sou o Juarez Neckel, da cidade de São José dos Pinhais, uma cidade do sul do Brasil. He's Juarez. Can you hear me? Well? Yes? Okay. He's Juarez, from the south of Brazil, a city called, what is? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. I do not know how to translate it, sorry. And this, Macário é meu irmão e meu amigo, e ele é da cidade de Campinas, no estado de São Paulo. I'm his brother from Campinas, São Paulo. E é um prazer estarmos aqui hoje mais uma vez, né, para falarmos, ouvirmos e aprendermos da palavra de Deus. It's a pleasure to be here once more to learn and talk about the word of Lord. E vamos dar sequência ao que nós estamos ouvindo todos os domingos aqui, nos últimos domingos, que é sobre Filipenses. We'll give a sequence of what we have heard during the last Sundays about Filipenses. Semana passada nós ouvimos sobre Filipenses 3, versículos 1 a 3, e foi sugerido, inclusive, por Paul, para que fosse lido o livro de Gálatas. Last week, it was told about Filipenses from 1 to 3, and it was suggested to talk about Gálatas. Porque vamos falar hoje sobre um pouco sobre valores antigos e valores atuais, valores novos na igreja. We are going to talk a little bit about the old values and the new values we have in the church. E hoje nós vamos estudar então sobre Filipenses capítulo 3, os versículos 4 a versículo 8. So we are going to study about Filipenses chapter 3 verses 4 to 8. Okay. Philippians 3, 4 to 8. Although I myself had reasons to be so confident, if anyone thinks he has reasons to have confidence in the flesh, I have it even more. Circumcised on the 8th day of life, belonging to the people of Israel, to the tribe of Benjamin, a true Hebrew, as to the law, a Pharisee. Concerning zeal, a persecutor of the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. But what were gains to me, those which I count of losses for Christ's sake. Furthermore, I count all my losses in comparison with the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. I count all things as rubbish, that I may gain Christ. Como eu disse, nós estamos então estudando sobre Filipenses, e nos domingos anteriores foi falado já sobre várias coisas, entre elas falado sobre a unidade da igreja. So we were studying about Filipenses, and last Sunday several things were told, including the unity of the church. Foi falado também sobre como os cristãos devem se comportar-se de uma maneira digna. It was also told about how a Christian has to Behave. Sorry. Yes. For sure. Behave. Sorry. Também foi falado de como nós podemos nos tornar inesquecíveis, não pelos nossos valores, mas por aquilo que nós apresentamos de Cristo. Also, how we can get unforgettable, not only about our values, but also about
what we are expected from Christ. E também foi dito e aprendido de como nós devemos nos alegrar em Cristo, como nós devemos nos alegrar no Senhor. E passando por sobre esses valores antigos e sobre esses valores novos. It was also said about how we are expected to enjoy in Christ, how we can take new values, in these new values as Christians. E hoje nós vamos aprender sobre vamos estudar sobre como nós devemos ter a nossa fé orientada apenas em Jesus Cristo. And today we are going to study about how we have to guide our faith only in Christ Jesus. Quando Paulo escreveu a carta de Filipenses, ele se encontrava na prisão. When Paul wrote the letter of Philippians, he was in prison. E nesse capítulo, nesse versículo especificamente, ele fala à igreja de Filipenses alertando sobre os falsos mestres, os judaizantes. And in this chapter, he was advising the people about the false Jews and Judaizantes. E especificamente ele fala aqui com relação à forma com que esses falsos mestres, que eram pessoas que conheciam o Evangelho, se diziam cristãos, mas continuavam vivendo dos valores antigos. And he was explaining how these people was saying that they know the Christians, they know the gospel. However, they were living in the old way. E para eles a circuncisão, a guarda da lei e tanto dos mandamentos da Thirst, né, que é a lei cristã, ou dos 10 mandamentos, era importante. So for them, the law of the 10 commandments were that important. They were talking about the old vision. Para esses falsos mestres, a pessoa de Cristo e o que Cristo trazia não era tão importante quanto a guarda desses símbolos. For them, for these false teachers, the most important was not Christ. It was more about the old things that they were believing and doing. E para eles também, Paulo não era uma pessoa digna nem preparada para estar falando de Cristo e do Evangelho de Deus. And for them, Paul was not that prepared to talk about Christ, to talk about the gospel. Porque para eles, Paulo não era um dos 12 apóstolos escolhidos por Cristo. Because for them, Paul was not one of the 12 apostles. E essa circunstância do que estava acontecendo fez com que Paulo então falasse um pouco do quem era Paulo, sobre a pessoa de Paulo. So under this circumstance, Paul had to talk about him, about who he was. E ele não fez isso como uma autopromoção. He was not looking for auto-promotion. Ele fez isso como uma forma de divulgar o Evangelho, de dizer o que tinha sido mudado na vida dele. He did it to change, to show the gospel and how it changed his life. E então ele falou a essas pessoas que ele era circuncidado, que ele era um hebreu, que ele era um fariseu e que ele também guardava a lei como todos os outros. So he explained that he also was a Pharisee, he was also circumcised, and that he also was saved in the law as the others. E esse texto bíblico nos coloca então duas situações. So this text led us in two different situations. A partir da vida de Paulo, nós conhecemos então antes de Cristo, antes de ele conhecer o Evangelho, e a segunda situação que é o Paulo depois que ele conhece o Evangelho, depois que ele conhece a Cristo. So it shows two different situations. The one behind he knows the gospel, and the second after knowing Jesus and the gospel. Antes de conhecer a Cristo, vivia-se na forma de guarda de leis, sacrifícios e cerimônias. Before knowing Christ, he was living based on the law, on ceremonies. E após o conhecimento de Cristo, quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós passamos então a viver por Cristo, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua bondade. So after knowing Jesus, he changed his way,
His way living for the grace, for his mercy, and E o apóstolo Paulo também nos mostra que essas condições pessoais que cada um de nós temos é importante, mas ele quer nos mostrar que isso tudo nada significa quando nós encontramos a Cristo. he's saying that the personal behaviors and conditions are important, but nothing at all is that important compared to the importance of having Christ. E ele então nos coloca diante, através da sua vida, ele começa então a demonstrar que, primeiro, nós temos que ser pessoas bem preparadas. So, based on his life, he was showing that the first we have to be well-prepared persons. Paulo era um autêntico israelita, um judeu de origem. Ele tinha todos os direitos, as garantias, tudo que alguém da sociedade, uma pessoa importante na sociedade poderia ter. Paul has all all that an important person in the society is supposed to have. He was Ele poderia ser, importante poderia ser. he was very important in the society. E ele então começa a falar sobre a circuncisão. A circuncisão é aquela cirurgia que é feita no órgão genital masculino. So he started to talk about the circumcision as the operation made in the masculine organ, Sem o qual, para eles, a pessoa não era cristã, né? O homem não era cristão. without the man was not considered as Christian. E ele então ressalta que ele foi circuncidado ao 8º dia, cumprindo todo o requisito da lei. So he explained that he did comply with the law because he was circumcised on the 8th day. Paulo também fala que ele era da tribo de Benjamim, uma das tribos mais importantes de Israel. He also says that he was from Benjamin tribe. He was one of the most important ones. De onde saiu o primeiro rei de Israel, Saul. From where the first king of Israel, Saul, came from. Paulo também fala a esses hebreus, né, e a esses que estavam criticando, que ele era um autêntico judeu, filho de hebreu, nascido em Tarso. So Paul also explains to this Jews that he was a son of Hebrews, Tarsus. Nascido em Tarso. He was born in Tarsus. E ele também era um fariseu, um profundo conhecedor da lei, e que guardava essa lei nos seus mínimos detalhes. And he was also a Pharisee that has saved all the details, all the law. E também havia estudado com Gamaliel, uma das pessoas mais importantes da sua época. And he also had studied with Gamaliel, one of the most important persons in that age. E como fariseu, ele tinha guardado todos os princípios, tudo que a lei exigia que fosse guardado. And as Pharisee, he has observed all necessary laws and behaviors. Yes. E também ele ressalta que ele tinha tanto cuidado com a lei que para eles, os cristãos da época, era uma ameaça à lei. Por isso os perseguia e os punia. He cared so much the law, and including that age, he was a persecutor of some Christians because he thought then that they were not following the law. E Paulo então destaca que essas condições eram importantes para uma pessoa em qualquer época. So he was highlighting how important this was for that people in that age. Mas ele destaca principalmente que esses valores nada têm de importância quando nós temos um contato real com Cristo Jesus. But he emphasized that all these are not that important. The most important when we do have a real contact with Jesus. Paulo estava vivendo uma nova fase na sua vida, um tempo novo em sua vida. Paul was living a new phase in his own life. Em versículo 7, Paulo diz assim: "Mas o que era ganho para mim, agora conto como perda por amor a Jesus Cristo." In verse 7, he says that what was gain for him now is loss for Jesus. Paulo destaca que nós devemos estar preparados,
Mas isto nada significa se o nosso preparo não for para servir o reino de Deus. Paul highlights that we have to be prepared, but it does not. It is rubbish. It does not matter if we are not with Lord. Paulo também passa a contar agora a segunda parte da sua história, que ele passou de um homem bem preparado para a comunidade a ser um servo de Cristo. So then he starts to talk about becoming a person, a servant of Christ. Nós conhecemos a história de Paulo e sabemos que tudo o que ele fazia com perfeição. Ele fazia com dedicação, ele fazia buscando sempre fazer o melhor. All that Paul made was made with perfection, with commitment. He was always trying to do his best. E que essa posição política, os privilégios que ele tinha, a sabedoria, o conhecimento que ele tinha, já não tinha mais valor, porque ele era hoje um novo homem. And all the knowledge and status he had was not more that important because he was a new man. Nós conhecemos a história e está relatada no livro de Atos, capítulo 9, o encontro que Paulo teve com Jesus, onde Jesus se manifestou a Paulo. In Acts 9, it is described the encounter between Jesus and Paul, how Jesus showed himself to Paul. E o que é mais impressionante nessa história? A mudança que Paulo teve em sua vida. So, which is the most important in this history? It is the change of Paul's life. Quando ele conheceu Jesus, a sua vida, o seu foco, a sua direção de vida teve mudanças. When he knew Jesus, his focus, his direction was totally changed. E Jesus fala então que para levar, ele tinha sido escolhido, Paulo havia sido escolhido para levar o nome de Jesus aos reis, ao povo e a todo lugar, a todo Israel. It was said that Paul was chosen by Jesus to bring Jesus to the people, to the kings, and to everybody in Israel. Paulo estava experimentando e tendo a oportunidade de desfrutar da graça, da bondade e da misericórdia de Jesus. So Paul was gaining the privilege of having the grace, the mercy of Jesus. E isso acontece com todos que têm um verdadeiro encontro com Jesus. And it happens with everybody who encounter Jesus. Na segunda carta de Coríntios 5:17 diz assim: ele diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. In Corinthians 5:17, he says that if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, behold, new things are born. Paulo estava falando a pessoas que, tanto dentro quanto fora da igreja, criticavam o evangelho e não tinham um conhecimento real do que é a palavra de Deus. Paul was speaking to people who criticized him and distorted the gospel. E ele estava mostrando a essas pessoas que quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, muita coisa muda a nossa vida. And he was showing that when we encounter Jesus, many things are changed in our life. Nós mudamos as nossas atitudes, mudamos a nossa forma de pensar, mudamos a nossa forma de amar. We change our attitudes, our way to think, and how we love. Nós aprendemos a perdoar pessoas. We learn how to forgive people. Nós nos preocupamos como estão as pessoas ao nosso redor. We care how the people are feeling around us. E passamos a experimentar mais da dependência de Deus, viver sobre o cuidado de Deus. And we start to depend on God, on the care of God. Quando nós temos esse encontro verdadeiro com Deus, nós passamos a ser guiados por Deus através do Espírito Santo. When we encounter Jesus, we start to be guided by the Spirit. É impossível nós termos um encontro com Deus, com Jesus, e continuarmos sendo a mesma pessoa.
It's totally impossible to know Jesus and remain the same person, to be the same person. É impossível nós termos um verdadeiro encontro com Jesus e continuarmos fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos. It's not possible to know Jesus and remain doing the same things we were doing in the past. Quando Paulo fala da circuncisão, When Paul says about circumcision, e aqui ele diz que a circuncisão agora é feita no nosso coração e não mais na nossa carne e na nossa pele. he's explaining that now the circumcision is made in our heart, not in our skin. A circuncisão agora é feita no coração, aonde Jesus pode e vai operar em nós. The circumcision is in our heart where Jesus will operate. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, nós passamos a viver baseado na experiência e na vida que Jesus deixou. When we have a real encounter with Jesus, we'll start to live with the experience, Um verdadeiro passamos a ter o Encontro. padrão de Jesus. Sim, we'll start to live according or align with Jesus. E temos em nosso coração essa marca, e isso faz a diferença e nos torna então cristãos, filhos de Deus. So we have this mark in our hearts, and we became sons of God. Passamos a viver agora pela graça de Jesus, a graça do Senhor. We start to live with His grace. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: procurando ser mais santos, porque eu sou santo. Essa é a ideia que Jesus passa, que nós devemos buscar sempre estar mirando nele aquilo que nós devemos fazer. 1 Peter 1, 15, 16, he explained that we seeking to be more like Him, seeking to be holy as He is holy. Para termos um verdadeiro encontro com Cristo, To have a real encounter with Christ, precisamos deixar algumas coisas para trás. we have to leave some. Precisamos nos livrar de alguns pensamentos, de algumas coisas que ainda nos mantêm presos ao passado. We have to be free from old thoughts, old things. Precisamos perdoar e ser perdoados. We need to forgive and be forgiven. Precisamos compreender que as pessoas são importantes para nós. We need to understand that people are very important for us, Porque para Cristo todos são importantes. because for Christ everybody is important. Agora, Cristo é que vive em nós. Now it's Christ who lives in us. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, In Gálatas chapter 1 verse 20, Paulo descreve isso dizendo assim: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu ainda estava vivo agora pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paul explains in this chapter, it's no longer I who live, but Christ lives in me. And this life that I now live, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Precisamos deixar atrás o nosso velho homem, a nossa velha mulher, e experimentar da graça, do poder e do amor de Deus. We need to leave behind our old man and know the new grace of Jesus. Paulo mostra que tudo isso, esse preparo, influência, estudo, dinheiro, conhecimento é importante. Paul explains that the knowledge, the money, these concerns are important. Mas ele diz que tudo isso é lixo quando conhecemos verdadeiramente a Jesus Cristo. But he explained that all this is rubbish when we meet Jesus. No versículo 8 nós lemos que, além disso, Paulo falando, conto todas essas coisas como lixo, como perda, se comparação à grandeza suprema de conhecimento de Jesus Cristo. In verse 8 he says, moreover, I count all things lost
compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, because of whom I have lost all things, I count them all rubbish, that I might gain Christ. Paulo nos deixa claro que tudo que nós temos, tudo que nós sabemos e tudo que nós conhecemos, se não for para ajudar alguém, de nada serve, para nada serve. Paul clearly explained that all we have, all we are, has no sense if we do not have someone to bless someone. Até mesmo a morte, que para muitos é um temor. Including the death, which is a very scary. Paulo diz que nós não devemos nos preocupar. Paul explained that we do not have to worry. E no versículo 1 de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro ou ganho. Philippians 1:21, he says, "For me to live in Christ and to die is gain." Quando nós temos esse verdadeiro encontro com Jesus, When we have this real encounter with Jesus, nós temos a certeza que nós estaremos e somos salvos. so we are certain that we will be saved, Porque Ele preparou-nos um lugar because he prepared us a place for para us viver com Ele na eternidade. to live with him in eternity. E em Apocalipse diz que lá não terá nem choro, nem ranger de dente, nem lágrimas, In Apocalypse, it's written that we will not cry, that will not have problems. Cry, there. choro, Choro. I don't know how to translate this. lágrimas. I mean, we're not. Okay. Sorry. Sorrow. Okay. Sorrow. E tudo isso nós vamos desfrutar porque estaremos com Ele. And all this we will live with him. E aí eu pergunto a você hoje: And now I ask you today, tem alguma coisa mais importante do que isso? is there something more important than this? Diante disso que nós ouvimos hoje pela manhã, And we have heard this morning. eu quero desafiar você a pensar um pouco sobre como está o seu relacionamento com Deus. So he is asking you to think about how is your current relationship with God. Seu relacionamento com Deus é baseado na graça, no amor, na bondade e na misericórdia de Jesus? Ou é baseado em sacrifícios e leis e rituais? Is your relationship based on love, on grace, on mercy, or is it based on sacrifices, laws, or your current? Nós podemos ser como os fariseus. We can be like these Pharisees. Podemos criticar o evangelho, podemos falar daqueles que pregam a boa palavra, podemos fazer de conta que nada disso nos importa. We can criticize the gospel. We can criticize the persons working for the church, Experimentaremos as consequências disso. and we'll experiment. We'll have the consequence of our acts. Paulo nos convida hoje Paul is inviting us today a vivermos como ele, uma pessoa comum, com erros, com falhas, com acertos, com dificuldades. to live as him, with mistakes, with some errors, with difficulties, Mas que busca o Senhor todos os dias. but that looks for Jesus every day. E quando buscamos o Senhor, nós desfrutamos da sua graça, do seu amor, da sua bondade e da sua misericórdia. And when we seek Jesus, we gain his love, his grace, and his goodness. Como vimos, quando Paulo teve o encontro com Cristo, a sua vida foi redirecionada. When Paul encountered Jesus, his life was totally redirected. Jesus disse a Ananias:
Este homem é o instrumento escolhido para levar a minha palavra de Deus. Jesus revealed to Ananias that this man is my instrument, chosen to bring my gospel to the Gentiles. Levar aos reis, ao povo de Israel e a todo o Israel. To bring to their kings, to all the people in Israel. Paulo nos ensina nesta manhã Paul is teaching us this morning que é isso que o Senhor espera de mim e de você. that it is exactly what Jesus waits from us and from you. Ele nos escolheu, ele nos separou e ele quer fazer de nós instrumentos em suas mãos. He chose us, he separated us, chose us, and wants us as instrument in his hands. E se nós nos dispusermos a encontrá-lo, And if we are available to encounter him, poderemos desfrutar de tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. we will be able to have all this that he prepared for us. Se você já teve um verdadeiro encontro com Jesus, If you already had a real encounter with Jesus, eu quero convidá-lo a buscar mais, a esperar mais, a confiar mais em Jesus. I want to invite you to believe more, to seek more, search more for Jesus, A ter um melhor relacionamento com Deus. to improve your relationship with God. Mas se você ainda não teve esse verdadeiro encontro, In case you did not have yet this encounter with Jesus, eu quero te convidar hoje I want to invite you today a ter esse encontro com Jesus como Paulo teve encontro com Jesus. to have this relationship, this encounter with Jesus, like Paul had encountered Jesus. Deixar as suas coisas para trás antigas To leave your stuff, your things behind, e viver uma nova realidade de amor, de esperança, de cuidados e de bondade de Deus. and have a new life with God, blessed by God. Hoje é o seu dia. Today is your day. O mesmo Deus, o mesmo Jesus que me ama, The same Jesus that loves me, que ama a todos, which loves everybody, e Ele está de braços abertos, esperando por mim e por você. he is with his open arms waiting for myself and for yourselves. Vamos nos colocar de pé para orar? Vamos nos colocar de pé. Sorry, just stand up, please. I'm stand. Senhor nosso Deus, God, Senhor God, love God. hoje, Senhor, aprendemos que precisamos estar mais perto de Ti. Today we've learned that we must be closer to you. Por isso, Senhor, pedimos para que o Senhor nos ajude So God, we ask you please to help us a buscar mais de Ti, a esperar mais em Ti e a confiar mais em Ti. to seek you more, to trust you more, and wait more from you. Ajuda-nos, Senhor, a ter esperança de que em Ti todas as coisas acontecem. Help us, Lord, to trust you and wait you, because from you everything happens. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá Thank you very much for this opportunity, God, de estarmos contigo, to be with you, de experimentarmos do seu poder e da sua bondade, to have your powerful and goodness, de conhecer a sua glória to know your glory e do quanto o Senhor é importante na nossa vida. and how important you are in our lives. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Thank you for all you have done. pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Until now, Amen. you have helped us. Amen. Amém. Gracias. Well done, and you can all sit down now. We've come to the end of church for this morning.